Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre o programa Math Studio. E para isso hoje a gente vai falar sobre entrada de dados, né? Como é que a gente pode entrar, algumas formas, né, de a gente entrar com os dados para gerar processamento. Se a gente vê em outros vídeos, já falei falando sobre outros assuntos, acabei também falando um pouco sobre entrada de dados, mas hoje a gente vai falar especificamente sobre entrada de dados. Então, vamos fazer nosso programa. Como eu sempre gosto de fazer, dar um título ao programa, né? Vamos escrever aqui programa para ensino de como se dá a entrada de dados, versão 1.0 e na data de 8/7/2016. Tá? Isso é só um exemplo, eu gosto para a gente poder organizar. Então vamos começar aqui chamando entrada de dados. E a gente vai trabalhar bastante, vai falar hoje sobre entrada de dados via arquivos, mas vamos falar sobre uma maneira de se entrar com os dados que seria diretamente manual. Vamos então chamar uma matriz. Então aqui chamar uma variável A e vamos colocar, inserir matriz aqui na aba matrizes. A gente vai clicar em matriz, dar uma diminuída no zoom e a gente vai inserir, vamos colocar um vetor, então com 4 linhas e uma coluna. Então a configuração fica assim, 4 linhas e uma coluna. Vamos mandar inserir. Então nós temos agora a matriz A, em que a gente pode inserir os elementos. Vamos inserir uns elementos só para a gente, que também já no programa da média a gente utilizou os mesmos números aqui, 10, 20, 30, 40. Então essa é uma forma uma maneira, né, da gente colocar, inserir os dados. No caso aqui é uma matriz, a gente pode inserir também numa variável. Se a gente quisesse chamar uma variável, por exemplo, B, colocar simplesmente um valor. E aqui nós temos então que associada àquela variável B, nós temos o número 10. E associada àquela variável A, nós temos um vetor com 4 elementos, 4 linhas e uma coluna. Tudo bem, a outra maneira de se entrar com os dados, né, então aqui, desculpa, faltou para a gente organizar também melhor, faltou aqui a gente colocar 1.1 manual. Então é uma entrada manual de dados, né? E agora o item 1.2, a gente vai falar sobre entrada de dados via arquivo. Então a primeira maneira, e eu vou também aproveitar para ensinar algumas coisas que podem acontecer, alguns erros que podem acontecer. Então, vamos aqui, desculpe. 1.2.1, vamos chamar um arquivo inexistente. Que esse é um dos erros, que também acontece se a gente escrever o nome errado dos arquivos. Então como é que se dá a importação dos dados? Então vamos colocar uma matriz A, que agora a gente vai criar de novo. Então a gente pode, vamos reparar aqui, mas reparar aqui que quando a gente clica na matriz A, ele não dá um erro porque a gente não tem nenhum valor preenchido. A gente vai preencher agora com a maneira como se chama, a maneira como a gente chama o elemento aqui no arquivo. Então a gente vai usar o comando import data. Então aqui, import data, que está aqui o menu dinâmico, né? Import data, nome do arquivo. A gente vai ter que colocar o nome do arquivo. Então tem várias opções. A gente vai usar o import data 1, que a gente vai ter que inserir um argumento. Então nós vamos colocar entre aspas o nome do arquivo. Vamos chamar um arquivo qualquer. Aí temos que dar o endereço c:/test.txt. E aqui ele mostra um erro, arquivo não existe.
Então tem alguns erros aqui do próprio programa que não está totalmente traduzido para o português, mas ele mostra ali, arquivo não existe. Então ele não consegue associar aquela matriz a um arquivo não existente, obviamente. Então não dá, um primeiro erro que acontece é esse erro de arquivo não existente. Um outro erro que às vezes pode acontecer, é o separador decimal. Então vamos chamar aqui de 1.2. 1.2.2, que é o separador decimal. Como a gente está trabalhando aqui com o programa em português, ele entende que o separador decimal é vírgula. Contudo, para o arquivo, quando é chamado, ele tem que estar em ponto. Então vamos ver aqui os arquivos. Eu vou tentar chamar esse arquivo aqui, ó, separador decimal. Ele está com 10,5 em vez de 10,5. Então eu vou chamar esse arquivo. Vamos fazer o mesmo procedimento. Então variável A, import data. Podemos clicar ou escrever todo ponto, entre aspas. E aí eu vou colocar no endereço onde está aqui no meu computador, onde está esse arquivo. Então está nesse endereço aqui que eu estou digitando. Aí cada um vai ter, claro, o seu próprio endereço, onde for mais conveniente. Um inconveniente desse comando é que a gente não consegue acessá-lo via menu Windows. A gente tem que digitar todo o endereço. E eu também não consegui, no MathCAD você consegue copiar do Windows e colar aqui. Eu não consegui fazer isso com esse arquivo. Então aqui também ele vai dar sequência de entrada não estava em formato incorreto. Então, novamente, como eu falei, está traduzido de maneira incorreta, porque o correto seria escrever sequência de entradas não está em um formato correto. Então ele não reconheceu como o separador decimal, porque o separador decimal está como vírgula. Se a gente, vamos lá agora, vou no arquivo separador decimal, depois eu vou mostrar, depois a gente vai ver, agora, desculpe, no separador decimal não, vamos agora sim chamar um arquivo correto. Então vamos botar aqui 1.2.3, entrada de dados, que é um arquivo que eu já preparei, que é esse arquivo aqui que eu vou mostrar, entrada de dados, ele já está com todos os valores corretos. Vou aproveitar aqui para a gente botar o 10.5 aqui, para mostrar que ele vai reconhecer. Então vamos salvar. Ele está salvo e vamos chamar esse arquivo agora, como a gente fez nos outros exemplos. Import data. E colocar todo o endereço novamente. A gente pode até copiar esse endereço daqui, porque esse vai ser praticamente o mesmo endereço, só vai mudar, só que tem que estar, como eu falei, tem que estar entre aspas, né? Então vamos agora chamar, não vamos chamar esse separador decimal, vamos chamar agora um arquivo que eu preparei, entrada de dados. Então a gente apaga aqui o endereço. E notamos que não houve erro. Tá? Então vou apagar aqui e digitar de novo. Quando a gente clica, rapidamente aparece o mouse, o ponteiro do mouse computando, e ele não apresentou erro. Se a gente agora chamar a matriz A, se a gente chamar o ponto A, ele agora vai apresentar o valor. Veja que no arquivo, vou mostrar novamente aqui, o arquivo está como 10.5 e o arquivo está em 10.5 e aqui na matriz A ele ficou em 10,5. Quer dizer, no arquivo original ele tem que estar com ponto, mas quando aparecer aqui na tela dos MathStudio ele vai estar com vírgula. Tá? Esse é um detalhe. Se a gente colocar ponto, não vai funcionar. Se a gente colocar vírgula, não vai funcionar no arquivo original. Além de a gente chamar, aqui eu chamei um vetor, a gente pode chamar também uma matriz. Então vamos aqui um outro exemplo.
matriz. A gente não precisa chamar somente um elemento linear, né, um vetor. Vamos chamar uma matriz, perdão, em que a gente vai, novamente, a gente vai chamar vai colocar aqui o endereço, import data, antes da gente ver esse endereço, eu queria mostrar para vocês qual é esse arquivo. Então aqui é o arquivo matriz, esses são esses números aqui, ó, 10, 15, 20, 20, 30, 25, 40, 50. Esse arquivo ele vai ser carregado aqui nos MathStudio. Vamos ver a sequência. Então novamente a gente vai aqui colar aquele endereço, porque praticamente é o mesmo endereço, onde eu coloquei o arquivo, e aqui a gente só vai apagar e colocar matriz. Veja que ele novamente não deu erro. Então vamos chamar a matriz aqui, o valor A. Já estamos até aparecendo no menu dinâmico, né? Ele aparece já o valor e vamos só igualar. E está aqui a matriz que nós carregamos. Um outro, só para mostrar um erro que pode acontecer. Um erro que às vezes acontece quando a gente está chamando uma matriz é uma das colunas está vazia. Então para isso eu vou mostrar aqui um arquivo que eu já preparei para isso. Então aqui reparem que na mesma matriz que a gente utilizou, aqui agora está faltando um elemento dessa matriz. Então vamos chamar agora também, copiar aqui, né, o mesmo endereço praticamente, e chamar de que a gente nomeou de coluna vazia. Vou escrever aqui para vocês verem. E reparem que agora ele apareceu um erro. O arquivo tem o formato errado. Não é possível executar a importação dos dados. Quer dizer, por conta de ter uma coluna vazia, um dos elementos, né, não a coluna, um dos elementos vazios, ele não reconhece, aquele é um valor nulo, ele não reconhece a matriz. Bem, sobre importação de dados, era isso que eu queria falar. E, por favor, comentem e deem sugestões para novos vídeos que eu vou tentar, na medida do possível, realizá-lo. Tá? Muito obrigado e até a próxima.